Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então a resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas ordens avançam como o vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então a segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Então ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua presença neste momento, juntos, ó Pai, como igreja Tua. Estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos conectar o nosso coração ao Seu. Nós estamos buscando a Tua presença. Estamos buscando, ó Deus, respostas em Ti, porque só podemos, ó Deus, confiar em Ti. Senhor, responde-nos, responde aos Seus filhos que estão aqui neste lugar, neste momento, e aqueles que estão em suas casas, ó Pai, agora neste momento, ó Deus, elevando os seus pensamentos a Ti, Pai. Esteja conosco, Senhor. Agradeço, Senhor, porque nós podemos estar nesse privilégio, com esse privilégio nesse tempo, de estar adorando ao Senhor,
em tua casa, Pai. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, abençoe-nos, abençoe-me, Senhor, para que da minha boca saia apenas aquilo que o Espírito Santo de Deus já preparou. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Muito bem. O livro de Abacuque foi escrito pelo profeta num tempo em que o povo de Deus estava sendo arrastado para o exílio da Babilônia. Ali o povo de Deus sofreu muito, sofreu demais, sofreu castigo e injustiça, como a gente acabou de ler. Me parece que é muito semelhante àquilo que a gente leu com o que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se você notou isso, mas parece que fica um pouco claro que Deus, na verdade, estava sendo questionado, estava recebendo um questionamento, uma queixa, uma reclamação do profeta Abacuque. O profeta Abacuque colocou ali o quanto ele assistia, o quanto existia violência naquele lugar, o quanto tinha maldade, conflito, injustiça. E diante de tudo isso, a lei se enfraqueceu. Você conhece isso de algum lugar? A lei não teve mais valor. A lei ela já não era mais cumprida. Porque a maldade era tão grande que a lei se enfraqueceu. Não tinha como mais ser cumprida. Porque a própria justiça já estava apodrecida. É assim, foi esse tempo, foi isso que Abacuque estava assistindo e ele escreveu para nós. Numa outra versão, os primeiros versos diz assim, olha, do capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Essa versão diz um pouquinho mais claro que Deus vai revelar a Abacuque exatamente o que ele quer saber, o futuro. Como que vai acontecer a mudança daquele tempo em que ele estava vivendo. E eu acredito que nós estamos com essa mesma indagação no nosso coração. Como será o futuro? Alguns de nós estamos vendo de uma forma, talvez um pouco com um pouco mais de reclamação, de queixa, do que, na verdade, expectativa. E Abacuque, naquele momento, ele se colocou nessa posição de quem estava temeroso, de quem estava inconformado com toda a injustiça, e na mente e na visão de Abacuque, Deus estava parado, Deus estava inerte, parecia que Deus não estava agindo. Ele fala, Deus, até quando? Eu estou falando, olha, violência. Como é que o Senhor pode ver tudo isso acontecendo? Quando é que o Senhor vai agir? É assim que Abacuque está. Muitos de nós estamos nessa posição hoje. Nós estamos olhando para tudo que há de ruim que está à nossa volta. Alguns estão numa bolha, vivendo uma bolha de alienação. Porque tudo que ele vê são as coisas que estão acontecendo de ruim. Essa semana nós falamos um pouquinho no Ministério Belo, nós fizemos uma live e nós falamos ali sobre cessar as vozes que estão à nossa volta. Porque são tantas as vozes, não é? Não são? São muitas vozes falando. Muitas. E então, nós paramos de ouvir a voz de Deus, que é a voz que a gente tem que ouvir. Porque nós estamos ouvindo outras vozes. Nós estamos ouvindo vozes que não nos fazem bem. E sabe, essa posição que a gente fica de questionamento e de incerteza e de, às vezes, descontentamento com tudo o que está acontecendo e parece que Deus não está agindo,
nós ficamos numa bolha de medo, nós ficamos num estado de medo. O medo nos dá paralisia, nos deixa parados diante da situação, nos trava diante da situação. Assim é o medo. O medo, como um alerta de segurança, ele é natural e saudável para nós, não é? Eu tenho medo de ficar muito aqui na beirada. Por quê? Porque eu estou preocupado com a minha segurança. Esse medo é natural. Mas se nós vivermos na função do medo, então nós ficamos doentes e ficamos alienados. Então, o medo, ele é um alerta natural, mas viver em função dele nos adoece, nos deixa alienados. Mas nós vemos também na palavra que o amor lança fora o medo. E que amor é esse? Né? O contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o amor. Porque o amor lança fora o medo. Amar a Deus sobre todas as coisas diz respeito a olhar para Deus em primeiro lugar. Neste momento em que eu e você estamos vivendo, nós temos que fazer como o Abacuque. Apesar de Abacuque estar questionando Deus, ele estava questionando a Deus. Ele estava olhando para Deus. E este é o momento que eu e você também temos que fazer. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas diz respeito a confiar nele. A confiar no que ele está fazendo, mesmo parecendo que ele não está. Isso é amar a Deus. É confiar. É dar o voto de confiança de que Deus está agindo, mesmo nós não vendo. Bom, se então eu não dou mais a atenção a tudo que me paralisa, ao medo, e consigo dar atenção a Deus, então a minha vida ficará em função da confiança de Deus, da confiança em Deus, e não mais do medo. O medo vai embora, porque o amor lança fora o medo. Amar a Deus também sobre todas as coisas diz respeito de que nós tomamos uma posição de filhos diante de Deus. Eu e você, nós temos que ficar com o entendimento de que nós somos filhos. Quando se fala sobre profecia, e quando a gente fala sobre o Apocalipse, muitas pessoas falaram sobre isso durante esses últimos dias, né? As pessoas ficam apavoradas, principalmente os crentes, por incrível que pareça, ficam apavoradas com tudo de ruim que descreve o Apocalipse. Mas eu digo para você uma coisa. Essas coisas ruins que estão no livro de Apocalipse, ou do que estão previstas que irão acontecer, não é para mim e nem para você. Porque eu e você somos filhos. E eu e você, como filhos, juntos, somos a igreja do Senhor, e a igreja será levada. Sabe, nós precisamos colocar a nossa visão, que é a visão de Deus sobre nós. Essas coisas não são para nós. Essas coisas são para aqueles que estão fazendo maldade sobre a terra. São para esses que não temem a Deus, que nem sequer eles acreditam em Deus. Então as coisas boas que estão lá, as ruas de ouro e tudo mais, isso sim é para nós. As mansões celestiais, o galardão, isso é para mim e para você. Sabe? E isso nós temos que estar em mente. A gente pode ficar paralisado. Mas eu particularmente, a Neise, eu enxergo, olhando todo esse cenário, a única coisa que eu consigo enxergar em tudo o que está acontecendo é o amor de Deus. É o amor extravagante de Deus. Porque apesar de tudo, Ele está chamando a mim e a você para ir para debaixo da proteção dEle. Sabe? O amor extravagante de Deus nos faz ver
o quanto Ele está se preocupando conosco e o quanto Ele quer nos proteger. O amor de Deus quer proteger seus filhos. E por isso que Ele está chamando a mim e a você. Você hoje atendeu o chamado de Deus. Você está aqui. Você está aí em casa. Você está aí. Porque você atendeu o chamado de Deus. Você veio para Deus. Você veio para a proteção do Senhor. Em Isaías, na verdade, o profeta Isaías, no capítulo 55, 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. É isso que eu e você temos que fazer neste momento, porque o Senhor está chamando. Ele está chamando os seus filhos. Nós podemos estar como o profeta Abacuque, questionando a Deus, estamos clamando para que Ele mostre. Mas uma coisa que o profeta Abacuque fez é tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos, para que ele pudesse saber qual era o futuro que seria revelado a ele, sobre tudo o que ele estava vendo. E eu acredito que você também quer saber. Eu acredito que você também quer ter o entendimento de Deus sobre o futuro. Para isso, eu e você primeiro precisamos tomar o lugar de espera com expectativa. É a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Abacuque, depois de tudo aquilo, depois de ter falado com Deus e Deus ter falado quantas coisas ainda aconteceria de ruim, Abacuque disse: ficarei no meu posto de sentinela. Subirei até a minha torre de vigia, diz em outra versão da Bíblia. Por que esperar com expectativa? Parece que é uma redundância, mas não é. Lá no Salmo 130, o salmista diz assim, olha: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. O vigia, a sentinela, eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa experiência de trabalhar de vigia, né? Durante a noite, tudo que ele espera com muita expectativa é que amanheça. Não é? É assim que nós devemos esperar em Deus, com expectativa. Porque o sentinela, o vigia, embora ele esteja ali sofrendo, ele esteja ali incomodado com a escuridão, e esperando, e vigiando, ele tem a certeza que vai amanhecer. Amanhã vem. Então, enquanto nós esperamos com expectativa em Deus, nós temos certeza que Deus vem em nosso socorro. Ele vem. É uma certeza que eu e você nós temos que ter. Nós temos que ter espera com expectativa. A expectativa é uma forma de nós mostrarmos a nossa fé. Por quê? Porque a fé é, na verdade, a certeza daquilo que vai acontecer, mesmo sem vermos. É assim que nós temos que esperar, com expectativa. Com a expectativa do vigia, da sentinela. Nós precisamos tomar nossa posição de vigia, nosso lugar de vigia, de sentinela, e esperar com expectativa em que Deus quer dizer para nós. Se você tomar o lugar de espera com expectativa, se você tem expectativa que Deus vai restaurar o seu casamento, então ele será restaurado. Se você tem uma expectativa grande que Deus atenderá a sua oração sobre os seus negócios, então Deus atenderá a sua oração. A fé é assim. A espera com grande expectativa em Deus é assim. Se alguém vem e ora por um milagre na sua vida, e tem a expectativa de que esse milagre vai estar à porta, então Deus vem, bate a porta
entra e faz o milagre na sua vida. A expectativa é isso. A espera com expectativa é a fé. A segunda atitude do profeta Abacuque foi tomar posição. Tome posição. Em mais do que qualquer momento na vida da igreja, talvez, nesse momento é tomar posição. Você precisa tomar sua posição. Tome posição. Talvez você pense, nossa, o que ela vai dizer agora? Porque falar sobre tomar posição diante do que a gente está ouvindo e vendo, né? Eu vou dizer para você que tomar posição hoje, nesse tempo, é como você está se vendo hoje diante de Deus. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Tome posição. O que está impedindo você de tomar posição? Você precisa tomar várias posições da sua vida. Nesse tempo, muito mais, nós precisamos tomar posição. O pastor falou aqui agora há pouco sobre o sacerdócio. O sacerdócio no mercado. Parece que soa meio estranho esse termo, mas é exatamente isso. E nós vamos falar sobre isso também no estudo de adoração. Que eu e você somos sacerdotes, e nós precisamos tomar a nossa posição de sacerdotes. Onde quer que nós estejamos. Você, marido, é o sacerdote da casa. A sua família está esperando você tomar posição. Você, mulher, é aquela que administra, é aquela que faz a atmosfera da sua casa ficar cheia da presença de Deus. A sua família está esperando você tomar posição. Sabe, nós estamos em momentos de tomar posição. Mas talvez algumas coisas nos impedem de fazer isso. Às vezes é a culpa que nos impede. Nós achamos indignos de tomar aquela posição. Nós nos sentimos indignos de tomar uma posição para receber um futuro de sucesso e prosperidade dado por Deus. Às vezes nós nos sentimos indignos de conquistar um sonho. Às vezes nós nos sentimos que Deus não está ouvindo a nossa oração, ou que Ele não está respondendo ao que nós estamos perguntando. Às vezes, o que realmente tem uma visão particular e única sobre você e seu futuro são os seus medos ou a sua culpa. Talvez a culpa por um pecado. Talvez a falta de perdão. A falta de perdão é algo que paralisa muitas pessoas. Me paralisou durante muitos anos. A falta de perdão. Ouvi alguém dizendo que a falta de perdão é como se você bebesse veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso é falta de perdão. É o ressentimento e a amargura. Talvez seja o medo de entregar o controle para Deus. Talvez seja também que Deus está respondendo de uma forma que você não esperava. Talvez você esteja decepcionado com Deus, porque você acha, como Abacuque, que Deus não está agindo. Talvez você ache que Deus tinha que impedir alguma coisa na sua vida, que Ele deveria ter impedido alguma coisa na sua família, principalmente nesse tempo. Por que que Deus não impediu? E então você está decepcionado com Deus. Talvez por isso você não tenha tomado posição. Posição de filho. Quero dizer para você que Deus está derramando o amor na sua vida em todo o tempo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã, Deus já tem uma porção de misericórdia, bondade e graça para nós vivermos aquele dia. A cada dia.
A cada dia Ele traz essa porção para mim e para você. Ele já sabe da porção que eu e você vamos precisar naquele dia. Amanhã de manhã, quando você se levantar, você vai se lembrar, Deus já tem uma porção de misericórdia, bondade e graça para mim hoje. Porque Ele me conhece e Ele sabe até onde eu vou. Ele me conhece. Deus tem amor e misericórdia e bondade para nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus coloca anjos para lutar por você. A Bíblia diz que Deus ordena a anjos que nos sirvam. Deus ordena a anjos que lutem por nós. Neste momento, neste exato momento, tem anjos lutando por você. Tem anjos lutando por sua família. Tem anjo lutando por seu filho, por sua filha. Tem anjos lutando por seu trabalho. Tem anjos lutando por pessoas queridas suas que estão adoecidas. Tem anjos lutando por você. Mas você precisa entender que você é filho. Você tem uma posição de filho. Em Lucas 15, quando descreve ali sobre o filho pródigo, na verdade, o filho teve um momento que ele se considerou que não estava bom, assim como ele estava como filho. Tudo era dele. Mas ele saiu da posição de filho. E então ele foi viver com o pouco que ele recebeu. Por que pouco? Porque não deu para ele desfrutar daquilo até o fim da vida dele. Teve um momento que acabou. Sabe? Ele saiu da posição de filho, mas o pai dele nunca saiu da posição de pai. E ficou esperando o seu filho voltar. Deus está na posição de pai, esperando você voltar. Deus nunca desconsiderou ele como filho. Deus sempre o considerou filho. E aí então, o profeta disse, olha, ele ouviu do Senhor, escreve a visão. Escreva a visão, essa é a próxima etapa que você precisa fazer. É a próxima atitude que você precisa ter. Escreva a visão. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Essa é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Escreve. Escreve aí. Escreva. Escreva num caderno, escreva no papel, mas escreva na tábua do seu coração. Eu e o pastor Cláudio, nós tivemos 2017 ali na Bethel Church, na Califórnia. Foi uma experiência única e maravilhosa que nós tivemos ali naquela igreja. E nós temos, claro, uma imensa vontade de voltar. Ali nós recebemos uma palavra profética para nós. Era uma coreana, uma sul-coreana. Ela nunca tinha nos visto. Para melhorar assim um pouquinho, ela nem falava a nossa língua e nem nós a dela. Nós precisamos de um tradutor, um aluno ali da Escola do Sobrenatural, da Bethel, que é dirigida pelo pastor Bill Johnson. E ele veio para nos traduzir, um brasileiro, um aluno brasileiro, veio para traduzir aquilo que ela estava falando para nós, e nós aproveitamos, graças a Deus, hoje nós temos essa tecnologia que nos ajuda às vezes, né? Nós gravamos a profecia. Mas nós não só gravamos aqui, nós colocamos ela em tábuas. Nós colocamos ela num belo de um quadro, falando sobre cada coisa que ela disse. Ela disse coisas sobre nós como casal, sobre nós como família, sobre apenas para as minhas filhas, sobre a nossa igreja, a PIB de Sertãozinho, sobre o ministério de louvor, que algo muito especial sairia daqui, e nós estamos vendo e vivendo isso, sobre os jovens da nossa igreja. Ela fez várias profecias, nós colocamos ali num quadro, e está ali na nossa sala. Por que está lá?
Porque em dias difíceis, em dias que nós achamos que em dia que nós não conseguimos entender o que está acontecendo e que Deus vai fazer, nós vamos lá e lemos no quadro o que foi que Deus prometeu para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para cada um de vocês. Então nós lemos lá e nós nos lembramos, é por isso que Deus fala para o profeta Abacuque: escreva em tábuas, para que se possa ler facilmente. Por quê? Para que a gente se lembre, porque nós nos esquecemos muito fácil. Escreva. Escreva porque é uma visão do futuro. Ele descreve o fim e tudo vai se cumprir. Tudo que Deus disse sobre mim e sobre você se cumprirá. Se cumprirá. Sabe, eu passei por uma experiência muito difícil no começo do ano de 2020. Uma experiência em que Deus foi o meu resgatador. Foi uma experiência de escuridão. Foi uma experiência, literalmente, no vale da sombra da morte. Então, Deus colocou anjos para lutar por mim. E eu claramente vi esses anjos ao meu lado, num momento crucial. Sabe, Deus teve que ir lá e me resgatar. E eu vi Deus estendendo a sua mão e os seus braços para mim, naquele momento, através dos braços do meu esposo. Ele estava com uma camiseta em que tem a figura de um leão. E aqueles olhos olhavam diretamente para mim. Porque o cordeiro naquele momento era o leão da tribo de Judá, que veio para me resgatar. Foi assim que eu me senti naquele momento, os braços de Deus por mim, através dos braços do meu esposo. Depois dessa experiência, eu tenho um caderninho em casa que eu ganhei de uma conferência, de uma das conferências, de toda conferência que a gente vai, a gente recebe um caderninho de anotação. E numa das viradas do dia, Deus fala muito comigo na virada do dia, na viração do dia. Eu ouvi Deus falando comigo, e eu compartilhei com o meu esposo, pastor Cláudio, falei com ele, falei, olha, eu ouvi isso na minha mente enquanto eu estava no banho. Ele falou, Deus está falando com você. Então eu corri e escrevi nesse caderninho. A primeira coisa que Deus me disse, no começo do processo de resgate, Ele me disse, eis que tudo se fez novo. Deus estava confirmando que eu estava passando de um processo para outro. Depois, então, em outro dia, Deus disse, não importa o que as pessoas pensam, importa o que as pessoas que te amam pensam sobre você, e eu amo você. Quando a culpa chegou. Quando peso veio sobre mim, Deus me fez lembrar, a cruz me libertou. Quando eu parecia sem força para continuar, Deus disse, parece que estou cercada, mas eu estou guardada por ti. Assim é que eu luto minhas guerras. E de novo a cruz me libertou. E teve um momento que ele disse, Neise, milagres são reais, mas só se você crer. Deus foi falando comigo, e eu tenho guardado, e eu tenho escrito, e de vez em quando eu vou lá e eu recorro. Escreva-as na tábua do seu coração. Escreve. Provérbios 3:3, Salomão diz isso. Escreve na tábua do seu coração. Deus falando para ele, escreve, filho, na tábua do seu coração. E então, a outra atitude que Abacuque teve é, espere com paciência. Paciência não é uma virtude muito comum nos dias de hoje.
Eu tenho certeza que você ficar na frente de um computador e ele demorar 7 segundos para baixar uma imagem, você vai ficar desesperado. Bravo com a internet, checando para ver se ela realmente está conectada. Porque nós somos impacientes, nós somos uma geração de pessoas que querem as coisas muito rápidas. Nós não esperamos o Natal para dar presente para os nossos filhos. Não é? Não é assim? Sabe? Deus escreveu algo sobre mim, sobre você. Mas Ele quer que você espere com paciência sobre o momento em que vai acontecer. Porque vai acontecer. E eu quero perguntar para você, de onde vêm essas mensagens sobre o seu futuro? Qual é a sua fonte de confiança? O que alimenta a sua esperança? Espere com paciência. Mas a paciência, ela vem porque nós confiamos. E confiamos em quem? Em Deus. É o único que nós podemos confiar hoje. No Salmo 19, Davi, ele mostra ali a completa confiança que ele tinha em Deus, sobre quem Deus é e sobre o amor de Deus para com ele. E o amor que Deus mostrava através da sua lei, através da sua ordenança, através da sua palavra, sobre aquilo que Deus ordenava para ele. E que Deus ordena para mim e para você. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E Ele espera de mim e de você não mais do que a obediência. Porque obediência é prova de amor. Então, Davi diz assim, olha, no Salmo 19, a partir do verso 7. Gostaria que você anotasse aí, que você grifasse aí. A partir do verso 7 do Salmo 19, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Essa é uma lei que não oprime, mas é uma lei que revigora a nossa alma. Só a lei de Deus faz isso. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Porque o Senhor é o nosso justo juiz. São mais desejáveis do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa é a lei do Senhor. Essa é a palavra que Deus está chamando para você ouvir e para você obedecer. Então lá no capítulo 2 de Abacuque, o verso 14, ele diz, Deus diz a ele qual é a visão. Qual é essa visão que ele deve escrever na tábua do seu coração? Diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. É assim que vai acontecer. Porque a sua vida se encherá da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Porque a sua família se encherá da glória do Senhor, porque assim como as águas enchem o mar. Porque a nossa igreja, a igreja do Senhor, se encherá da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Porque os seus negócios se encherão da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Assim, o futuro
de sertãozinho se encherá da glória de Deus, como se enche as águas do mar. O Brasil se encherá da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. A terra se encherá da glória de Deus. É assim que Abacuque diz, que o Senhor declarou. Então Deus está declarando para você, seja como for, que talvez que você não ache ou não perceba que Deus está agindo, o seu futuro se encherá da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar nossa vida diante de Deus, vamos pedir para que Deus nos coloque em posicionamento de ouvir aquilo que Ele quer dizer para mim e para você, que Ele quer revelar sobre mim e sobre você, para que Deus esteja nos orientando, para que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando o nosso pensamento, para que quando nós estivermos nesse momento e vemos tudo isso acontecendo e duvidarmos de que Deus está agindo, nós possamos nos lembrar que a glória do Senhor enche a nossa vida, como as águas enchem o mar. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, porque nós sabemos e temos certeza que só no Senhor podemos confiar. É somente em Ti, Senhor. Nós não temos a outro, Senhor, para recorrer. Não temos. Para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem a palavra de vida e vida eterna. Louvado seja o Senhor. Glória e honra seja ao Teu nome, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre a nossa vida, a cada manhã renovada, Senhor. Muito obrigado. Nos dê, ó Deus, a cada minuto, a cada momento, a certeza de que o nosso futuro está seguro nas Tuas mãos, porque nós sabemos em quem temos crido. Em nome de Jesus nós oramos, gratos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma boa semana na presença do Senhor. Eu estarei ali juntamente com o pastor Cláudio para nos despedir de você. Amém? Me chama para andar, me chama para andar, me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar, me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Mais uma vez para Ele, a voz que acalmou, a voz que acalmou os mares, me chama para andar, me chama para andar,
e deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar, um novo coração. Tu tens nos dado um novo coração, capaz de amar, capaz de amar. Levante as suas mãos aos céus mais uma vez, e juntos, rendidos a quem Ele é, nós vamos declarar glória, glória, glória ao Rei que venceu a morte, ao Rei que vive está. Declare glória, glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Toda glória a ti, Jesus. Glória, te damos glória, glória ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Toda glória, glória. Dono da minha afeição, Jesus. Tu és o Rei, toda glória, glória, glória ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo, ao Rei que venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. E Ele venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Dono da minha afeição, Jesus. Que nome lindo é o teu, Jesus. Glória ao Rei que venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Declaremos mais alto nessa noite, mais uma vez, glória, glória, glória ao Rei do meu coração, o dono da minha afeição, Jesus. Seja dada a glória, glória, glória
nós.